Henrique, o título da sua tese é Relações filogenéticas das espécies de Crenicicla haeckel, 1840, e Teleocicla culander, 1988. O que você estudou exatamente na sua pesquisa de doutoramento, Henrique? Exatamente. Esses dois gêneros de peixes da família Ciclide, a hora que você falou do tucunaré e da tilápia, eles fazem parte da família Ciclide. Então, eles são dois representantes dessa família. E esses dois gêneros são chamados popularmente de jacundás ou joaninhas. A ideia é tentar inferir um pouco sobre as relações de parentesco entre essas espécies desses dois gêneros. Como havia uma hipótese de relações próximas entre esses dois gêneros, eu resolvi juntar todas as espécies e ver se isso pode ser testado, se isso é verdade, e tentar também estabelecer um pouco os agrupamentos dentro desses dois gêneros, né? Ou seja, Henrique, você até começa falando no seu trabalho que já há um conhecimento morfológico ou de outros tipos de estudo sobre as duas espécies. Isso. Mas o que a tua pesquisa propõe de novo e inova na pesquisa é você olhar justamente essa relação de parentesco, é isso? Isso, e você usar uma metodologia para isso, que é a metodologia cladística, que no atual paradigma da sistemática filogenética das relações de parentesco, você usa essa metodologia, que você vai atrás da ancestralidade comum das espécies. Então você levanta alguns caracteres que podem ser morfológicos no meu caso, ou podem ser genéticos, moleculares e tal, e você analisa isso dentro dessa metodologia cladística. E você tem um esquema de como essas espécies estão se relacionando evolutivamente. E a partir disso, desculpa... Imagina. E a partir disso você elabora uma classificação que reflete esses grupos naturais, né? Esses agrupamentos que acabam saindo dessa metodologia. E por que é importante conhecer essas relações de parentesco? Essas relações são importantes de se conhecer porque todo trabalho de biologia comparada, você precisa de um objeto principal e você precisa se cercar de objetos comparativos. E onde você busca esse objeto comparativo? Ou você pode utilizar um espectro geográfico, então você compara com outras espécies do mesmo rio, por exemplo, no caso de peixes, ou da mesma unidade biogeográfica, como bacia hidrográfica e tal, ou você compara com as espécies mais aparentadas e depois você vai aumentando o seu escopo e comparando com as espécies menos aparentadas. Então, isso é importante para você conseguir delimitar esses grupos e, assim, o biólogo que vai fazer reprodução, que vai fazer até taxonomia, reestudar, revisar os nomes científicos, ele pode se cercar desse grupo e daí a comparação se dá nesse grupo. E daí fica muito mais fácil de você efetivar os outros estudos. Henrique, aqui no Fala Doutor a gente recebe muito mais pesquisadores das áreas das humanas, por exemplo, por uma razão, entre outras, que história, economia, literatura, são temas mais intuitivos. Enfim, todos nós nos relacionamos com a história, com a economia. Enquanto a área das biológicas, por exemplo, ela carrega questões muito mais específicas e especializadas. Então, eu queria te perguntar algumas questões para quem não conhece exatamente a pesquisa na área de biologia, para que a gente possa compreender também como se pesquisa. No seu caso, você faz um estudo morfológico, é isso? Isso. Para quem não conhece, o morfológico é exatamente como e no que ele se difere nas outras possibilidades de estudo? O morfológico você estuda o fenótipo, né? Então você estuda todas as características, dedos, braços, essas coisas. No caso dos peixes, escamas, nadadeiras, pigmentação, então o colorido dos peixes. Daí você estuda osteologia, que são os ossos, tendões, você pode estudar musculatura. Então tudo isso você codifica. Então, o que um bicho tem diferente do outro, você vai colocando zerinho, umzinho, e isso vai codificando numa matriz. Essa matriz você consegue analisar por meio de uma metodologia. A hora que você escolhe esses parâmetros, outra pessoa que for estudar os mesmos bichos pode testar e ver se os seus parâmetros estão ok, se os seus resultados estão ok, ou se não, se você refuta essa análise. Mas, parece uma coisa muito complicada, mas não é. Na verdade, o que eu estou fazendo é tentar organizar a biodiversidade. Então, as pessoas já fazem isso desde sempre. Então, não, os bichos que voam, os bichos que nadam. Isso é uma forma de organização. Não necessariamente é uma forma correta ou
que você consiga testar isso, porque nem todos os bichos que nadam, por exemplo, são peixes, né? Na verdade, o que eu faço é tentar utilizar uma metodologia que dentro do paradigma da sistemática filogenética é a cladística, para organizar essa biodiversidade. O que você diz é que essa maneira que enfim, a ciência organiza ou tenta organizar o mundo, isso é feito desde muito tempo, porém essa organização vai ficando mais sofisticada. Mais sofisticada e mais passível de ser testada. Então você utiliza uma metodologia, então outra pessoa vai poder utilizar a mesma metodologia e ver se vai sair o mesmo resultado, de acordo com o universo que ele está olhando e comparando. Agora, Henrique, para o jovem estudante de biologia, você contou, tem essa análise morfológica, e quais são os outros tipos possíveis de análise? Você pode utilizar caracteres moleculares, então marcadores moleculares de DNA, por exemplo. Você pode usar caracteres comportamentais, então você estuda o comportamento de várias espécies ou de vários grupos diferentes, e daí você codifica. Você sempre tem que codificar para que ela possa ser testada. Então, você pode usar uma infinidade de características desses animais. Né? E, do ponto de vista prático, na sua área, como você trabalha com aspectos morfológicos, como que é a prática? Você tem muito trabalho de campo? Os peixes que você está medindo ali, codificando tudo isso, você vai até lá, você captura, você traz para o museu. Como que é durante sua pesquisa, como é o dia a dia do trabalho do biólogo? Na verdade, no meu caso, eu não tive que coletar muito, porque o acervo do Museu de Zoologia de peixes preservados fixados em formol e preservados em álcool é muito grande. Então, eu não precisei ficar indo atrás muitos dos peixes no seu habitat natural. Então, primeiro, você pega o bicho e começa a analisar todas as estruturas de morfologia externa, e também você pode preparar esses bichos para que eles possam ser analisados nos seus ossos, na sua musculatura e tal. Então, eu não precisei coletar muito, eu já tinha um acervo no Museu de Zoologia, um acervo bem abrangente, e é isso, você vai anotando tudo que você vai vendo do bicho e comparando com o seu material comparativo, né, com as outras espécies. E a escolha por essas espécies, enfim, isso tem relação com o teu mestrado também, né? Também. O que você fez no mestrado que te trouxe até o doutorado? Na verdade, agora? tem até relação com a minha iniciação científica quando eu comecei a faculdade, que a gente fazia muita análise ecológica de reservatórios, por exemplo, então a gente tinha que analisar e identificar os animais que a gente coletava. E nesse grupo em questão que eu tenho trabalhado, que é Crenicicla e Teleocicla, esses animais são muito difíceis de identificar, de você saber qual que é a espécie. E isso corresponde a problemas taxonômicos ou de nomenclatura. Então, eu percebi na iniciação que eu precisava revisar isso. Então, revisar os nomes dos peixes e ver quais nomes estão corretos, qual que tem prioridade em relação aos outros e tal. E no mestrado, eu fiz isso de uma forma mais específica e também mais abrangente no sentido de material e tal. Só que daí eu percebi que eu tinha delimitado o estudo de uma forma geográfica, então por bacia hidrográfica. E essa não é a forma ideal de você fazer isso. A forma ideal é você delimitar por grupos naturais, que seriam os grupos monofiléticos. E o meu estudo de doutorado, na verdade, foi isso, tentar delimitar grupos monofiléticos para que outros estudos futuros possam enfatizar nisso. Então fica bem mais fácil de você revisar a nomenclatura de grupos monofiléticos, de grupos naturais, que têm uma ancestralidade comum. O que isso quer dizer exatamente, grupos monofiléticos? O que difere, como você disse, você fez por bacia hidrográfica, qual é a diferença de uma abordagem para outra? Grupos monofiléticos são aqueles que têm uma hipótese de ancestralidade. Então, ele tem caracteres que são exclusivos dentro dos representantes desse grupo e seu ancestral comum. Então, a hora que você consegue fazer isso, você tem um grupo bem delimitado. Então, se você quer revisar a nomenclatura de espécies desse grupo, que pode ter 20, 30 espécies válidas, que são os nomes que a gente pode utilizar. Porém, vários nomes que antigamente propuseram para os meus bichos, mas que são sinonímias, então você revisa só esse grupinho. Então você não precisa comparar com um universo de material comparativo muito grande.
Então, você compara só naquele grupinho. Então, esse é o grupo monofilético, um grupo bem delimitado, que tem uma ancestralidade comum e caracteres compartilhados entre eles e esse ancestral. E daí tudo bem se você utilizar um animal de uma região e outro de uma região completamente distante? Sim, se ele for do mesmo grupo, sim. Isso não vai... Não há uma questão problemática para você do ponto de vista de pesquisa? Não. Porque eles estão ligados pela ancestralidade. Na verdade, vários grupos, eles têm pelo menos desse gênero, Crenicicla, que na verdade Teleocicla, dentro do meu trabalho, talvez seja um sinônimo de Crenicicla. Dentro desse grupo, a maioria dos pequenos grupos, dos subgrupos dentro desse grande grupo, eles têm uma distribuição ampla. Então, são bichos que tem tanto na bacia do Alto Paraná, quanto na bacia amazônica, quanto na bacia do Rio Uruguai e tal. Então, tem uma abrangência geográfica grande, mas são grupos bem delimitados. E pela ancestralidade, você consegue fazer esse estudo, não importando de onde vem o peixe, no caso, mas sim por essa evolução dele através dos tempos. Você consegue identificar quem é quem ali, quem está com quem, é isso? Exatamente. Mas essas espécies que você estudou, como você disse, também são espécies que se encontram fora, só uma curiosidade, fora do Brasil? Não, as espécies desses gêneros não. Não, né? Os dois gêneros eles estão limitados à América do Sul cisandina, que é a leste da Cordilheira dos Andes. Mas a família Cíclide, ela é amplamente distribuída na América do Sul, América Central, África, alguns países indo-malgaches e tal. Voltando para o teu mestrado, lá você fez uma revisão, como você dizia, você vai e classifica, e depois outra pessoa pode, num trabalho posterior, também verificar e ou refutar a hipótese ou confirmar. O que você fez foi uma revisão que vinha de muito tempo, várias classificações, e você tentou também dar uma organizada nisso. Exatamente, você organiza historicamente a classificação. Então, a taxonomia vem de nomenclatura, né? Então, você organiza a nomenclatura das espécies. Uma espécie, por exemplo, pode ter sido descrita em 1840, no caso do Haeckel. Então, várias espécies de Crenicicla foram descritas em 1840. Mais para frente, por exemplo, alguém pode ter escrito agora em 2006, por exemplo, uma espécie com um determinado nome, um nome binominal. Só que essa espécie, na verdade, já tinha sido descrita por Haeckel, com outro nome. O nome que tem prioridade é do Haeckel, 1840, que é o nome mais antigo. Então, você vai organizando a nomenclatura das espécies com isso, com esse rastro histórico, né? Ou seja, muito conhecimento é gerado, produzido. Chega uma hora que alguém, no caso foi você, tem que chegar e falar, peraí, a gente está classificando duas vezes a mesma espécie. Exatamente, você está colocando dois nomes diferentes para a mesma espécie. Isso tem que ser resolvido, não pode ter dois nomes diferentes para a mesma espécie. E qual que é a sua base, o Henrique, para você encontrar isso? Bom, tem esse peixe aqui que lá... no século XIX já foi classificado, só que alguém foi e reclassificou de novo aqui e deu um outro nome. Onde o biólogo encontra tudo isso? Sei lá, se for um trabalho em uma universidade distante de São Paulo, por exemplo. Você vai lá e vai olhar o peixe em que o autor se baseou para descrever aquela espécie. Então, para toda espécie que a gente descreve, por exemplo, que nem, eu vou na bacia amazônica e coleto um peixe e acho que aquele peixe é novo. Eu tenho que, primeiro, olhar todas as estruturas do peixe e comparar com o resto das espécies, com o restante das espécies do mesmo gênero ou da mesma família e tal. É novo. Vou lá, descrevo o peixe. Então, listo todas as características do peixe, discuto essas características. E, para esse peixe ser formalmente descrito, eu preciso designar um holótipo, que seria o peixe tipo. Então, uma outra pessoa que queira ver se aquele peixe foi descrito por alguma outra pessoa, ele vai lá, compara esse meu peixe, que eu designei como um holótipo, por exemplo, com o holótipo do outro nome, da outra espécie. Então, você não descreve exatamente esse peixe, ele carrega o nome da espécie. Então, se você tiver que comparar uma espécie, também tem que comparar esse peixe aqui. Mas há uma base de dados para isso quando você... Existem vários catálogos e tudo mais, que além do nome das espécies, os autores, também já dão o número de catálogo do peixe ou do animal com que ele foi baseado.
com que a descrição foi baseada. Uma curiosidade, quando alguém acredita ter encontrado uma variação nova e nomeia o peixe, e o outro alguém, outro pesquisador vem e diz, não, olha, isso já tinha sido, você está dando um novo nome para algo que já tinha sido escrito. Há uma certa decepção do pesquisador? Sempre há. Sempre? Sempre. Isso não é tão incomum, não. Muitas vezes a gente acha que um peixe ou um inseto ou qualquer coisa é nova, e na hora que você começa a comparar com outras espécies do mesmo grupo, você percebe que, nossa, tem um peixe que dificilmente é coletado, ou é raro, ou qualquer coisa assim, mas esse peixe já foi descrito. Então, na hora que você começa a comparar, você fala, é a mesma espécie. E daí você fica um pouco decepcionado até. Você fala, eu acho que eu tinha uma espécie nova, na verdade eu não tenho. O Henrique, a sua pesquisa, além dessa importância toda para o conhecimento do mundo, como você disse, para a organização da natureza, a gente mapear tudo que existe, organizar, dizer o que já... É um trabalho realmente de arrumação, né? Uhum. Para além disso, há alguma possibilidade de aplicação prática, eu imagino, do ponto de vista do criador de peixe, o que leva a uma questão comercial? Ele, com base no que você levantou, ele tem possibilidades de manejo diferente? A biologia chega a esse ponto ou não? Sim. Por exemplo, se você tem uma espécie que normalmente é criada em cativeiro, e você tem vários estudos de uma outra espécie que é aparentada, e já tem estudos de comportamento, de reprodução e tudo mais, você pode talvez extrapolar para essa outra espécie que é cultivada. Então, todo estudo que você faz de um determinado ser vivo, você pode talvez extrapolar para um ser mais aparentado. Então, sim, tem vários desdobramentos em relação a isso. Então, se você quiser estudar uma doença que ocorre num peixe, você pode tentar ver se num peixe mais aparentado, num outro peixe aparentado, você consegue ter a mesma resposta a um tipo de antígeno e tal. Então, sim, com esse tipo de estudo é a base para a comparação de várias coisas, né? Ou seja, o que você está fazendo é o ponto inicial de tudo. É o ponto inicial de várias pesquisas. E a partir dali, muitas outras pesquisas vão utilizar a base, enfim, vão trabalhar com segurança sobre a base que você organizou. Exatamente. Eles não vão precisar olhar detalhes que você já fez e a partir dali ela começa o trabalho dali para frente. Exatamente, eles podem focar no que realmente interessa para eles, ao invés de ficar procurando qual que é o bicho que eu vou comparar, qual que não é. Então, você já tem mais ou menos delimitado quais são as espécies que você precisa comparar ao seu estudo. Ô, Henrique, uma curiosidade, lá atrás você falou das possibilidades de classificação, você falou também de comportamental. É o trabalho do biólogo, é possível o biólogo fazer isso com peixes, por exemplo? Eu estou pensando em peixes grandes, quando os biólogos estudam o comportamento do tubarão. A gente já viu isso, enfim, todo mundo vê isso pela TV, por exemplo, se o tubarão migra de um lado para outro. Isso se estende a toda e qualquer classificação, peixes pequenos, de rio. É possível fazer e é aplicado isso também? Sim, sim. Você pode usar, lógico, diferentes objetos de estudo requer diferentes metodologias. Então, para um bicho pequeno, você pode colocar o bicho no aquário e observar no aquário, ou você pode mergulhar no seu habitat natural e tal. Sim, mas isso se estende. E há uma necessidade, ou é comum que haja uma complementariedade, pegar a base que você estudou, enfim, o estudo morfológico, e complementar isso com o comportamental, ou são áreas completamente distintas? Não, todo estudo é retroalimentado, né? Então, você vai lá e propõe algumas hipóteses e algumas classificações. Outras pessoas vão estudar alguma outra área que você não estudou, que nem, por exemplo, eu estudei mais morfologia externa, musculatura e osteologia. Outra pessoa vai estudar comportamento. Os dados que ele conseguir levantar de comportamento, eu posso, no estudo futuro, juntar com os meus dados, refazer as análises e ver quais são os resultados. Por exemplo, eu fiz o doutorado, daqui 2 anos eu posso refazer esse estudo e ver qual vai ser o resultado. Se esse resultado der o mesmo, beleza, minhas hipóteses foram corroboradas. Se não der a mesma coisa, não, minha hipótese foi refutada. Ou não, eu preciso de mais estudos para ter uma decisão sobre isso.
E qual é o caminho natural? É você, por exemplo, terminou o doutorado agora, tem um tempo de descanso ou já tem o pós-doc, onde você segue com o mesmo objeto de estudo? Não, não tem descanso. Na verdade, eu vou tentar agora um pós-doutorado, um outro projeto de pós-doutorado agora, e nesse meio tempo tentar prestar concurso para professor de faculdade e delimitar uma linha de pesquisa e continuar nessa linha de pesquisa. Mas não para não. E você tem um trabalho no Museu de Zoologia? Na verdade, eu fui estudante do Museu de Zoologia, estou estudante do Museu de Zoologia, que ainda não acabou o projeto, acaba nesse mês, na verdade. Mas ainda não tenho emprego. Mas você pesquisou lá? Pesquisei lá, durante 4 anos. Eu estou pensando no Museu de Zoologia, uma referência grande é o Paulo Vanzolini, um dos fundadores, grande cientista e também compositor brasileiro, mas ele conta, tem um filme sobre ele, acho que é o Calamos do Boiaçu, em que ele conta que o interesse dele pelos lagartos, lagartixas, começa ainda quando criança, que ele andava de bicicleta aqui no Butantã, ele ia até o Butantã e via as cobras, depois os lagartos, e dali começa. E o filme mostra um trabalho dele indo para a Amazônia, e ele paga as crianças da região para que trouxesse espécies novas para ele, ou as espécies que os garotos conheciam, e ali ele tinha todo esse trabalho justamente morfológico. Ele colocava, media, anotava e tudo mais. O teu interesse por essa espécie, ou pelos peixes mais exatamente, começa ainda garoto ou isso é algo que você foi descobrir na graduação, quando você entrou na biologia, você tinha o que em mente? Não, na verdade começou mais cedo, quando eu era moleque, mas não com os peixes, na verdade eu gostava de rã. O pessoal da minha cidade ia caçar rã e eu ficava limpando as rãs para depois a gente comer e tal. Então isso eu fui gostando da coisa ali, de mexer nos bichos. Só que daí na faculdade, estudando um pouquinho mais, eu me encantei pela diversidade dos peixes. E daí eu comecei a estudar isso. Mas foi um pouco mais cedo. Não foi? E daí você vai, imagino, eu estou pensando no jovem estudante de biologia, ou que está pensando em fazer biologia, ele vislumbrando uma carreira. Você chega na universidade, você se encanta por algo específico e você aí vai afunilando uma determinada espécie, um determinado tipo, e a partir dali você vai se especializando e é algo que, imagino, continue pelo resto da carreira agora, né? Sim. O seu pós-doutorado você vai seguir na... Sim, mais ou menos a mesma linha. Mais ou menos a mesma linha. A metodologia vai ser um pouco diferente, vou tentar usar alguma coisa mais de genética e tal, porque eu usei morfologia, né? Então vou usar um pouco mais de genética, mas o objeto de estudo é mais ou menos o mesmo, tentar ampliar um pouquinho a comparação da coisa, mas vai ser mais ou menos no mesmo sentido. Então, foi uma linha de pesquisa que começou desde a graduação e está continuando, assim. Quando você agora vai utilizar a genética, isso requer uma formação complementar ou a própria graduação, pensando na base da biologia, te permite, te dar conhecimentos para que você elabore e avance em pesquisas com genética também? Não, você precisa de uma formação forte, complementar, que eu ainda estou conquistando agora, né? Começando a ler bastante sobre genética, sobre a metodologia para se utilizar a genética, mas não, precisa de uma formação complementar. A faculdade já te dá uma noção geral de tudo, né? Principalmente a biologia, que é um curso tão abrangente e, ao mesmo tempo, você acaba aprendendo muitas coisas de uma forma superficial. Então, não, você precisa de uma formação complementar e bem focada no seu objeto de estudo, principalmente genética. E, de alguma maneira, ao trabalhar com genética, você consegue avançar mais, algo mais sofisticado? Ou é a base de tudo, como você falou na morfologia, é uma classificação também? Não, na verdade, os trabalhos vão se complementando, né? Eu já havia um estudo genético sobre o mesmo grupo de peixes, e o meu estudo foi complementando. E, à medida que os estudos vão sendo feitos, eles vão se corroborando, né? Um vai corroborando o outro e aí vai tendo uma linha de raciocínio, né? Em relação à classificação e tudo mais. Então, eu não faço um trabalho para... Um trabalho não substitui o outro, na verdade, mas ele vai complementando. E numa análise, numa investigação que trabalha com genética, você também consegue usar a base de dados, o material que você já tem no Museu de Zoologia, por exemplo, ou muda, tem que ir para campo, algo assim? Muda um pouco, porque para estudar morfologia você não precisa de material de tecido fresco, por exemplo.
E para você conseguir extrair o DNA, você normalmente precisa do tecido fixado de uma outra forma. Você não pode fixar em formol, você tem que fixar em álcool. Então, provavelmente eu teria que coletar algumas das espécies que eu ainda não tenho e tudo mais. Então, é diferente, sim. Morfologia, você pode utilizar os materiais de museu, que foram coletados há muito tempo, alguns tudo há mais de 100 anos. Se o peixe está lá. Se o peixe está lá e preservar as estruturas, você pode estudar. No caso de genética, não. Você precisa do tecido preservado em álcool, pode ter sido preservado há algum tempo, mas o material genético tem que estar ali perfeitinho. Então, talvez eu tenha que coletar mais, conseguir algumas espécies que eu ainda não tenho. No seu caso, na morfologia, você vai, abre o vidro, o peixe está no formol, é isso? Na verdade, ele foi fixado no formol durante um tempo e depois ele é preservado em álcool. Então, ele fica num jarro. Você tira, deita... Põe na mesa, começa a medir, conta, analisa o colorido. E no caso, se você partir para o trabalho de campo para a questão genética, também você vai delimitar uma área e você vai lá, chega próximo a um trabalho um pouco mais aventureiro, é isso? De relação com a natureza e de tudo mais. De buscar a espécie, né? É mais ou menos isso, mas eu não delimito muito a área. Eu delimitaria, no meu caso, eu delimitaria pelas espécies que eu não tenho. Então, vejo as espécies, vejo na literatura onde ela está distribuída e tento coletar essa espécie onde ela está distribuída. Mas parece um pouco mais aventureiro daquele trabalho de biólogo, que você vai atrás do peixe, no caso, né? Henrique, eu queria te agradecer por falar do teu trabalho, que acho que essa conversa foi até um pouco diferente do que normalmente a gente faz aqui, ela servindo talvez bastante, além de contar do ponto de vista científico a importância, mas também mostrando para quem não conhece a biologia e para os jovens estudantes como se trabalha, como se pesquisa, como se organiza a pesquisa. Então eu queria te agradecer imensamente, mais uma vez lembrar que o título da sua tese é Relações filogenéticas das espécies de Crenicicla, ou melhor, Crenicicla haeckel e Teleocicla culander, que você defendeu lá no Museu de Zoologia, no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Opa, eu que agradeço pela oportunidade, espero que isso se estenda para outros colegas da minha área e das biológicas em geral, que eu acho que é muito importante mostrar um pouquinho como se faz uma pesquisa na área de biologia. Muito obrigado, Henrique. Obrigado a você.